Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E desta vez nós chegamos já ao final de nosso trimestre, com a lição de número 13. Então você que participou desde o início desse trimestre, tem sido realmente um aprendizado maravilhoso, um aprendizado abençoado, e nós temos nos servido desses ensinamentos desta lição para aplicarmos na nossa vida e na vida da nossa família. Então, a minha oração é que Deus continue lhes abençoando, lhes guardando, lhes protegendo e que os ajude a aplicar, a obedecer a palavra de Deus que nós temos aprendido, colocando em prática na sua casa, na sua família, para que a sua família seja ricamente abençoada pelo Senhor nosso Deus. Então, muito bem, meus irmãos, a lição 13 traz o seguinte assunto: a amizade de Jesus com a família de Betânia. Nós todos sabemos que Jesus mantinha uma amizade muito boa, muito agradável com essa família lá de Betânia. O texto áureo nos diz: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quem registrou isso foi João, no capítulo 11 e o versículo 5. Exatamente esse capítulo 11 de João, que trata sobre um milagre maravilhoso operado por Jesus na vida dessa família, sua amiga. Muito bem, a verdade prática nos diz assim: Deus, aliás, dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Então, que a gente possa realmente gozar dessa comunhão, obter esse conselho, essa simpatia e reciprocidade nos nossos relacionamentos, porque realmente a amizade dentro da família cristã é tudo isso e mais um pouco, conforme a palavra de Deus nos ensina, nos adverte. Então, meus irmãos, os objetivos da nossa lição é, primeiramente, explicar a vida social de Jesus. Será que Jesus tinha vida social? Nós vamos ver que sim. Segundo, elencar os frutos da amizade com Jesus. Então, nós temos amizade nos relacionamentos sociais, né, com os nossos amigos, mas nós temos também desenvolver amizade com o nosso Senhor, com Jesus Cristo. Muito bem. Terceiro objetivo é ensinar lições que podemos aprender a respeito da amizade de Jesus com a família de Betânia. Então vamos aproveitar ao máximo a nossa lição de hoje para absorver os ensinamentos, tendo como exemplo ainda a semelhança do que ocorreu na lição 12, absorvendo o exemplo da vida de Jesus no seu relacionamento agora social, principalmente com essa família exemplar ali de Betânia, bem próximo a Jerusalém. Muito bem, o nosso comentarista, ele diz o seguinte na introdução aqui da lição do professor. Ele diz assim: olha, nesta lição temos como propósito abordar o tema da amizade da família cristã com a pessoa bendita de Jesus. Então, foco principal, o relacionamento da família cristã com Jesus, uma relação de amizade. Ele diz assim: cremos que essa amizade com Jesus estimula a amizade entre os membros de nossa família. Então, tem que existir também a amizade entre os membros da família e também dessa família com outras famílias. É isso que nós vamos ver aqui. E ele diz mais que a vontade de nosso Salvador é que a família cristã cultive uma verdadeira amizade, tal qual a família de Betânia cultivava com ele. Então, vamos ver que é possível, primeiro, nós desenvolvermos a amizade sincera, verdadeira, com as pessoas que nos cercam, com as pessoas que nos rodeiam, ou então com pessoas da igreja, com pessoas amigas, com vizinhos, enfim, desenvolver amizades.
E segundo, nós vamos ver que também devemos cultivar esta amizade com o Senhor Jesus, à semelhança do que aquela família de Betânia desenvolveu. Muito bem. Então, a nossa lição, ela traz para a gente, primeiramente, no primeiro tópico, a vida social de Jesus. Ou seja, como foi que Jesus realmente se desenvolveu no seu relacionamento com as pessoas. A gente viu na lição passada que Jesus ele cresceu em conhecimento, né? Cresceu em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e também dos homens. Então, ele desenvolveu um relacionamento não só com Deus, mas também com os homens e achava graça diante dos homens, tanto por conta da sua doutrina, da autoridade com que ele ensinava, mas também porque ele mantinha uma grande atividade de contato com as pessoas. Ele se desenvolveu a partir do momento em que ele é chamado para iniciar o seu ministério, viu? E nós estamos tratando aqui do primeiro tópico. Jesus foi um ser social. Então, a partir do momento em que ele iniciou o seu ministério, então a gente percebe mais claramente, é claro, como a gente viu que entre 12 a 30 anos, a Bíblia não registra fatos relacionados à vida de Jesus, a não ser que ele era carpinteiro. Mas, então, a partir do momento que ele iniciou o seu ministério, o ministério de Jesus é um ministério de contato. É um ministério onde ele vai atrás, vai em busca das pessoas que ele quer alcançar com a sua palavra, com a sua mensagem, com a sua doutrina. Porque ele quer que esta palavra alcance essas pessoas, elas se convençam, creiam nele para a salvação dessas pessoas. Então ele vai em busca delas onde quer que elas estejam. Por isso Jesus vai sair pelos caminhos, pelas vilas, povoados, beira de praia, beira de poço, no caminho, enfim, onde ele encontra pessoas, ele se relaciona, ele conversa, ele pronuncia a palavra de Deus, ele anuncia a salvação. Então, o fato de ele querer alcançar o maior número de pessoas possíveis com a sua palavra, com a sua mensagem, faz com que ele crie relacionamentos, e muitos desses relacionamentos são de amizade, principalmente com aquelas pessoas que mais comumente convivem com ele, como é o caso dos apóstolos. Ele escolheu 12, e esses 12, eles andavam permanentemente com Jesus, durante o dia, no descanso, no almoço, no jantar, ou então, às vezes, na dormida, dormiam todos no mesmo local. Às vezes eles tinham folgas para saírem um pouco, para ir lá com as suas famílias, mas muito rápido. Mas na maioria das vezes, eles ficavam com Jesus. Era um ministério coletivo, que Jesus, ele treinava essas pessoas, ele ensinava essas pessoas mais do que os outros. Então, para esses, ele sempre dava explicações mais detalhadas sobre a sua pregação, sobre a sua mensagem. Então, nessa rede de contato de Jesus, ele faz muitas amizades, mas principalmente com seus discípulos, que lá em João, capítulo 15, versículo 15, ele diz assim, olha, já não vos chamarei mais servos, mas lhes chamarei de amigos. E ele justifica por quê, né? Porque o servo ele não sabe muitos planos do seu senhor, né? Ele não conversa com ele. E ele diz assim, vocês, pelo contrário, tudo que eu tenho recebido do meu Pai, eu tenho feito vocês conhecerem. Eu tenho dividido com vocês, ou seja, não há segredo entre nós. Então, nós somos amigos. Então, Jesus, ele desenvolve a amizade e, evidentemente, que, com seu exemplo, nos aconselha a que também façamos amizades. Amizades verdadeiras, amizades sinceras, onde a gente fale sempre a verdade, a gente não trate com engano, com mentiras. É isso que o Senhor quer de nós, cada um de nós. Muito bem, no subtópico segundo, então ele já vai começar a falar
dessa amizade com a família de Lázaro. Então, o segundo tópico diz assim: uma casa hospedeira. Essa família em Betânia, o comentarista diz, havia uma família em Betânia que desfrutava de uma bonita amizade com o Senhor Jesus. A família de Marta, Maria e Lázaro. Então eram 3 irmãos, né, o que leva-nos a crer que os seus pais já haviam falecido e eles ficaram só nessa propriedade. Então Lázaro possivelmente assumia o papel de chefe de família e ainda tinha Marta e Maria. Mas a Maria era a que mais fazia as relações públicas, aliás, a Marta era a que mais fazia as relações públicas desta casa. Ela tomava a dianteira, tomava as iniciativas, porque o temperamento dela era um temperamento mais ativo, era um temperamento mais proativo. Ela realmente tomava as iniciativas, ela conversava, enfim. Então Jesus fez amizade com essa família, de formas que Jesus sempre que ia a Jerusalém, durante esse tempo do seu ministério, ele fazia questão de passar lá pela casa de Lázaro, Marta e Maria, e normalmente se hospedava lá. Eles recebiam muito bem Jesus. E aí surgiu, se desenvolveu não só uma relação de respeito que essa família tinha para com Jesus, também uma devoção, porque eles conheciam que Jesus era o Cristo, eles criam nele, mas desenvolveu principalmente esta amizade. E Jesus, tanto Jesus gostava deles, quanto eles de Jesus. Então, e aí, o que é que ocorre? É que Jesus sempre vai ser recebido muito bem por Lázaro, Marta e Maria, lá em Betânia. E tem um episódio que a lição coloca aqui para nós no subtópico 3º, diz assim: Jesus foi recebido por essa família. Ele vai tomar como base Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Na verdade, o que a Bíblia registra sobre esse relacionamento de Jesus com esta família são 3 episódios. Que está bem claro na Escritura. É esse registrado por Lucas, essa visita, essa hospedagem de Jesus lá na casa de Lázaro, e que ocorreu um fato interessante, que a gente vai ver daqui a pouco, em que Marta está ocupada na casa, fazendo as atividades, limpando a casa, preparando a cama para Jesus, fazendo a comida para Jesus e seus discípulos, e ela está bastante atarefada, e Maria, mais tranquila, mais serena, ela simplesmente se dirige até a sala onde Jesus está ensinando aos discípulos e às pessoas que estão ali, e ela também se assenta ali para ficar aprendendo aos pés do Senhor Jesus. E então acontece aquele episódio de Jesus chamar a atenção de Marta por conta da sua distração, né, de forma muito concentrada nessas atividades da casa, e cobrou de Maria por ela estar ao lado de Jesus. Então, é nesse contexto que é uma das passagens em que Jesus ele está na casa de Lázaro. Daqui a pouquinho a gente vai comentar no tópico 2 sobre esse episódio. E o outro episódio é no capítulo 11 de João, quando Jesus recebe o recado das irmãs de Lázaro que ele está enfermo, e pede para ele ir lá. E ele vai até, depois de 2 dias, ele se dirige para Betânia, e quando ele chega lá, Lázaro já está morto. E segundo o relato, já faz 4 dias que ele morreu. E aí as irmãs estão pranteando, estão chorando, e Jesus vai fazer o grande milagre da ressurreição de Lázaro. Então, esse episódio da ressurreição de Lázaro é um outro momento de encontro onde há esse relacionamento, e está bem claro, né, essa relação de amizade entre Jesus
e a família de Lázaro. A gente pode ver isso lá no capítulo 11 de João, pelo menos 3 versículos, a gente percebe essa afinidade, essa intimidade de Jesus com a família de Lázaro. Por exemplo, capítulo 11 de João, no versículo 3, diz assim: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então essa foi a mensagem de Maria e Marta para Jesus. Olha, está enfermo aquele que tu amas. Então ele já sabia quem era. Lázaro, uma grande amizade, um grande respeito. Então, ele gostava tanto deles, mas Lázaro era destacado, tinha uma amizade muito forte com ele. Jesus amava Lázaro. E o versículo 5 diz: ora, Jesus amava a Maria e a sua irmã e a Lázaro. Olha só o sentimento, esta cumplicidade de amor, de bondade por parte de Jesus. E o versículo 11 já são palavras de Jesus. Diz assim: assim falou Jesus e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então, Lázaro, o nosso amigo. Então, Jesus reconhecia essa amizade com Lázaro. Então, esses 3 textos são suficientes para demonstrar que há uma amizade muito forte entre a família de Jesus e a família de Lázaro. E o outro episódio, também narrado por João, no capítulo 12, é sobre aquele momento que Jesus, quando vai novamente para Jerusalém, na festa da Páscoa, ele para em Betânia, eles fazem um jantar, um banquete para ele, lá na casa de Lázaro. Diz o versículo 12: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem Jesus ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Maria servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então foi um momento especial na vida de Jesus, eles fizeram uma ceia para Jesus, e aí Maria vai também fazer um gesto de adoração, de devoção a Jesus, que a gente vai ver também daqui a pouco. Então, esses 3 textos falam sobre esse relacionamento de Jesus com a família de Maria. Muito bem. Então, essa família sempre recebia Jesus maravilhosamente bem. No tópico 2º, nós temos, então, os frutos da amizade com Jesus. Quais são esses frutos? O que a gente poderia colher, ou o que uma família pode colher de manter uma relação amável, uma relação de amizade com Jesus? E nós vamos utilizar, claro, como exemplo, esse relacionamento de Jesus com a família de Lázaro. Então, o comentarista coloca no primeiro subtópico, presença real do Filho de Deus. Ele diz assim: quando Marta, Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta para todas as suas indagações, entenderam que essa relação com o Salvador era mais que mera relação social, era a presença real do Filho de Deus dentro de sua casa. Então, na verdade, eles primeiramente creram em Jesus. Ou seja, acreditavam que Jesus era o Messias enviado por Deus. Então olhavam para Jesus vendo como alguém especial, enviado por Deus, enviado pelo Pai, com a missão de salvar a humanidade. Então, primeiramente, eles olham Jesus dessa forma. Então, eles querem estar com Jesus, querem ser úteis à causa do Mestre, querem poder amá-lo, recepcioná-lo. Então, eles recebem Jesus na sua casa, mas, primeiramente, eles acreditam, creem que estão recebendo o Filho de Deus. Mas aí, então, o fato deles abrirem a porta da sua casa para receber o Salvador, para receber o Filho de Deus, isso não é pouca coisa, né? Muita coisa. Quem abre a porta da sua casa para receber Jesus, está recebendo Deus, está recebendo proteção, está recebendo salvação, está recebendo bênçãos na sua casa. Mas, além de tudo isso,
eles desfrutaram da amizade com Jesus. Então, à medida em que Jesus se hospedava, que eles conversavam, eles criaram essa amizade, este afeto, este amor, né? Ou seja, eles não se relacionaram com Jesus de maneira interessada, né, porque queriam a salvação. Não, eles obteram a salvação. Primeiro acreditaram, creram em Jesus como Salvador, abriram as portas da sua casa para o Senhor, para o Salvador. E à medida em que eles abrem as portas da sua casa, eles desenvolvem então um relacionamento mais próximo, mais íntimo do Salvador. Então eles passam a conhecer Jesus não apenas como Senhor, como Salvador, como Messias, mas também como um ser humano, como alguém que tem sentimentos, que gosta das pessoas, gosta de conversar, e ali na casa deles, ele desfrutava desta intimidade com Jesus. Então, é a presença de Deus ali e a presença de um amigo dentro da casa deles. Então, é muito importante que todos nós abramos a porta da nossa casa para Jesus e abramos o nosso coração para Ele, né? Que a gente possa contar para Ele as nossas dores, as nossas dificuldades, como a gente faz com um amigo. Então a gente abrir o nosso coração para o Senhor e também ouvir a voz do Senhor, ouvir os seus conselhos, as suas orientações e também a sua voz. É muito importante a intimidade com Jesus. Então foi isso que essa família fez e foram abençoados por Ele. Então, muito bem, no segundo subtópico, ele fala sobre o desenvolvimento espiritual, que também é fruto da amizade com Jesus. Será que nós podemos nos desenvolver espiritualmente dessa relação com Jesus? Se a gente abre a porta da nossa casa para receber Jesus, ou então a porta da nossa empresa, do nosso negócio, para Jesus entrar, para Jesus participar, será que a gente vai colher fruto espiritual também? Vamos desenvolver a nossa vida? Sim, claro, é isso que vai acontecer, diz o comentarista. Então ele utiliza como exemplo do desenvolvimento espiritual desse relacionamento a figura de Maria, a irmã de Lázaro e Marta. Porque Maria, ela desfrutou intensamente desse relacionamento, desta amizade para proveito espiritual. Ela queria se desenvolver espiritualmente e ela não perdia tempo. Ela aproveitava esses momentos. Então, o comentarista diz: a amizade de uma família com Jesus converge em adoração, contrição e quebrantamento espiritual. Então, se você tem Jesus por perto, você tem o Senhor por perto, você então desfruta dessa paz, desta alegria, dessa contrição, né? E aí você vai devotar a Cristo, vai louvar a Cristo, vai se alimentar da palavra, da orientação do Senhor, vai adorar. Então ele diz, por 3 vezes os autores do Evangelho citam atitudes distintas de Maria, irmã de Marta, em relação ao Senhor Jesus. Então, 3 momentos de Maria nesses encontros que ela teve com Jesus, nessas visitas de Jesus à sua casa. Então, a primeira, o primeiro encontro, em sua própria casa, quando Jesus visitou a família, Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Vamos ver então esse texto de Lucas, capítulo 10, versículos 38 e 39. Diz assim, e aconteceu que, indo eles a caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então, ou seja, neste primeiro relato, Maria, ao ver que Jesus estava em sua casa, estava ministrando a palavra, estava ensinando
as pessoas que ali estavam, então ela não perdeu tempo, não teve dúvida, então foi ali e se assentou aos pés de Jesus para ouvir a palavra, receber a palavra de Jesus, receber esses conselhos, né? Palavras de sabedoria que Jesus pronunciava. Então esse foi o primeiro momento. Qual foi o segundo momento? Na ocasião de tristeza pela morte de seu irmão Lázaro, ela lançou-se aos pés dele e chorou suas tristezas. No versículo 32 do capítulo 11 de João. Então, depois que Marta avisa que Jesus está ali e quer vê-la, ela corre. Ela vai em direção a Jesus. E diz o versículo 32, tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, apenas a parte A. Então ela se lança aos pés de Jesus. Então mais uma atitude de reverência, de devoção ao Senhor Jesus. É claro que ela vai fazer um clamor quando ela chega aos pés de Jesus. Muito bem. E em terceiro lugar, também acontece na casa, lá em Betânia, naquela ocasião que eu já lhes falei ainda há pouco, que a família de Marta, junto com Lázaro e Maria, eles fazem uma ceia para Jesus. Então, nesse momento, o que é que acontece? Maria, ela adorou Jesus derramando sobre ele um recipiente de unguento de nardo puro, ungindo seus pés e enxugando-os com os seus cabelos. Quem registra isso? João, capítulo 12, versículo 3, diz João o seguinte: então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro e de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa de cheiro do unguento. Então, mais uma atitude de Maria, de respeito e devoção, de adoração ao Senhor Jesus. Então, ela sabia aproveitar os momentos com Deus, sabia aproveitar os momentos com Cristo, né? Mostrando a sua devoção, o seu amor, o seu apreço, a sua adoração ao Senhor Jesus nos três casos. Então o comentarista conclui dizendo o seguinte: aqui a lição é clara. A família que recebe Jesus em sua casa desenvolve um relacionamento profundamente espiritual com Ele. É claro, você abriu a porta da sua casa para Jesus. Então, além dessa cumplicidade, você vai ser abençoado, a sua vida vai ser abençoada, a sua vida espiritual vai ser melhor. Você vai desenvolver a prudência, você vai desenvolver o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a mansidão, a temperança, o domínio próprio, enfim. É isso que nós aprendemos com Jesus. Porque não é só questão de amizade, mas é questão de reverência e obediência aos ensinamentos, às orientações do Senhor. Então, se a gente seguir, e a gente diz que segue porque a gente diz que Ele é o nosso Senhor, então a gente vai fazer de acordo com a sua palavra, de acordo com seus conselhos. Então nós vamos crescer espiritualmente. Não só os pais, né, marido e esposa, mas também os filhos, que vão estar recebendo o alimento da palavra de Deus, as orientações sábias do Senhor Jesus. Então, não vamos abrir mão da presença de Jesus na nossa casa. Outra coisa que o comentarista coloca, outro fruto da amizade com Jesus é o serviço concreto, é a obra de Deus. Ele disse: com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda,
Com Marta aprendemos a importância do serviço em família, claro, e também na obra de Deus. Ele diz assim: as preocupações de Marta com os trabalhos do lar indicam a intenção de agradar a Cristo, oferecendo-lhe uma hospitalidade especial. E era o modo como Marta procurava agradar o Senhor. Então vejam que Lucas, no capítulo 10, a passagem ainda que lemos um pouco, lemos os versículos 38 e 39, quando Maria se assenta aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos, Marta, ela está cuidando da casa. Ela está agoniada, é verdade. Porque vejam só, parece que ela tomava a dianteira, a responsabilidade pela casa era dela, talvez a irmã mais velha. Então ela assumia a responsabilidade pela casa, pela arrumação, pela limpeza, ela que controlava tudo. Então imagina receber Jesus, uma caravana, Jesus e seus apóstolos, e porventura outros discípulos que estivessem junto. Então muita gente está recebendo na sua casa. Ela queria dar o melhor para o Senhor e para a sua equipe. Então ela ficou agoniada, tinha que limpar, tinha que fazer comida, tinha que arrumar o quarto, a cama, o leito onde Jesus ia deitar com seus discípulos. Então era muito serviço. Então ela se desesperou, ela se agoniou. E aí ela vai cobrar de Jesus, no sentido bom, pedindo ajuda para Jesus, para que ele orientasse, aconselhasse Maria, que estava ali na sala, ouvindo os ensinamentos. Ela estava querendo ajuda. Então ela diz no versículo 40, Lucas 10, 40, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Então ela pede: Senhor, me ajuda. Maria não quer me ajudar. Ela está aqui na sala, sentada, não quer sair daí no ré do pé, né, ouvindo a tua palavra, mas enquanto isso, eu estou me desgastando no serviço. Né? Então esse episódio demonstra, primeiramente, que Marta está preocupada em dar o melhor de si para o Senhor Jesus. Melhor servir a Ele. Dar uma boa hospedagem, oferecer uma boa cama, uma boa dormida, oferecer um bom banho, oferecer uma boa alimentação para Jesus e seus discípulos. Essa é a intenção dela. Mas por conta disso ela acaba se estressando com tanto serviço, se ocupando demais. E aí Jesus vai falar para ela, dizendo o seguinte: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não pode lhe ser tirada. Então, o comentarista chama atenção para a gente. Ele diz: Jesus não está condenando a atitude, né, de Marta querer servir a Jesus, querer fazer o melhor, mas ele está falando sobre a sobrecarga, a pessoa se sobrecarregar de tanto serviço, de tanto trabalho, se distrair com isso, achar que isso é tudo, e se esquecer, né, da sua tranquilidade, da sua paz, de descansar, e também da parte espiritual, que ele, segundo aquele mostra, é a melhor parte que Maria estava aproveitando. Mas claro que era necessário aquele serviço, era necessário. Ele diz assim, o comentarista: é bem verdade que ela foi admoestada pelo Senhor quanto ao serviço desproporcional e a não esquecer do necessário, né, que é o espiritual. Entretanto, também é verdade que ela adequou esse serviço na perspectiva ensinada pelo Senhor Jesus. Então, Jesus adverte Marta, mas por conta dela se preocupar demais com o trabalho e não descansar, não dar um descanso e não se voltar para a palavra. E Jesus está querendo ensinar, é claro que esse exemplo de Marta, ele está querendo passar uma lição para os discípulos e para aqueles que estavam ali ouvindo a sua palavra, e até para nós que hoje temos acesso a essa informação
a essa leitura para a gente aprender com o Senhor Jesus. Então, ele a repreende naquele momento, mas a maior importância disso é que ele quer ensinar a todos que a gente não deve se preocupar só com uma coisa, se fadigar no trabalho, né? Dar nossa vida pelo trabalho e se esquecer das outras partes, né? Das nossas emoções, dos nossos relacionamentos, das amizades, do culto, da adoração. Tudo isso é importante para que a nossa vida seja equilibrada. Então, Marta, apesar da advertência, a gente vai ver que lá no capítulo 12 de João, no outro momento em que Jesus vai a Betânia, aí a coisa já está mais tranquila. Marta adequou o seu trabalho à situação de forma que ela não mais vai ser repreendida. No capítulo 12, nós temos o seguinte, versículo 1. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Maria servia. Maria, mais uma vez, recebe Jesus na sua casa, prepara uma ceia para Jesus, mas agora ela não está mais soberbada de serviço, ou seja, ela se organizou e está servindo Jesus na tranquilidade, na paz, entendeu? Então, reina a paz, a harmonia naquele lar, né? Diz assim, Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. E nesse episódio, mais uma vez, a gente vai ver Maria, que vai lavar os pés de Jesus com unguento, uma posição de adoração, mas Maria não está mais preocupada com isso. Parece que ela se antecipou, se organizou, está tudo tranquilo, então agora dá para servir, mas também dá para adorar. Ou seja, dá para aproveitar o momento, né? Seja ali naquela ceia com Jesus, participando de um momento muito agradável com o Senhor. Então, ela se redime dessas dificuldades, desse estresse que o trabalho vem. Muito bem. Então, o comentarista ainda afirma o seguinte, quando a família estabelece uma relação de amizade a partir de Jesus, deve-se levar em conta o serviço mútuo para a manutenção do lar. Ou seja, ele está querendo nos dizer que essa questão do serviço do lar, quem serve Jesus, quem adora Jesus e é obediente à sua palavra, na verdade, ninguém vai se escorar no outro dentro de casa, né? Ninguém vai se omitir do serviço. Pelo contrário, cada membro da família tem que dar sua contribuição para a manutenção da casa, da limpeza, dos afazeres, né? Cada qual fazendo um pouco e para que o serviço da casa não fique pesado para uma só pessoa, não fique pesado apenas para a mãe, apenas para o pai, né? Mas todos ajudam. Então isso é o equilíbrio no serviço de casa. Então isso é importante para que todos, nenhum dos membros da família fique estressado, fique agoniado, fique sobrecarregado, mas cada um possa fazer a sua tarefazinha e também ter tempo para as suas coisas, né? Tempo para estudar, tempo para se organizar, tempo para fazer o seu culto doméstico, tempo para ir para a igreja, para se arrumar, enfim. É isso que deve ser essa relação. Quem tem Jesus na vida faz isso, né? É obediente, faz a vontade de Deus, cultua, adora, enfim, e cumpre as suas tarefas. Muito bem, ele diz assim, em Jesus cada membro da família deve ser ativo nas tarefas domésticas, sem contudo esquecer-se do necessário, que é a prioridade, a vida espiritual, né? Consagrar a sua vida a Deus, adorar o Senhor, cultuar. Então você não pode abrir mão disso, ou seja, não pensar que só em nome do trabalho você vai dizer assim, não, eu não tenho tempo para servir a Deus. Então não pode. É necessário a gente fazer esse equilíbrio. Muito bem, meus irmãos. Então agora vamos entrar no terceiro e último tópico da nossa lição. Diz assim, lições que aprendemos com a amizade de Jesus. O que nós podemos extrair daí, desse relacionamento de amizade com Jesus? Então, em primeiro lugar, é uma história de amor, no primeiro subtópico. Uma história de amor.
Ele diz: a história da amizade de Jesus com a família nos leva a conhecer uma história de amor. Marta, Maria e Lázaro eram fiéis discípulos de Jesus. Eles criam em tudo que o mestre ensinava e por isso o reverenciavam de maneira honrosa e hospitaleira. Então eles amavam a Jesus e eram amados por Jesus. Aqui aprendemos que o amor é o sentimento que deve nortear a relação na família cristã. Num lar em que se estabeleceu amizade com Jesus, não deve faltar o amor de Deus. Então, esse primeiro subtópico aqui fala da importância do amor no relacionamento familiar e no relacionamento dessa família com Cristo. Ou seja, reverenciar a Cristo, mas amar a Cristo. E Jesus diz assim, que nós amamos a Cristo quando nós obedecemos a sua palavra. Esse texto é importante, Jesus, quando ele nos adverte sobre isso, ele diz, capítulo 15, versículo 9, ele diz assim, como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós permanecei no meu amor. E o versículo 10 ele diz assim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, o amor não pode faltar nesse relacionamento, nessa amizade entre nós e o Senhor Jesus, entre nós e os outros membros da família. Então, o amor, ele faz com que a gente obedeça a Deus, obedeça ao Senhor Jesus. Então, a gente permanece no amor dele enquanto a gente permanece obediente ao Senhor Jesus. Por isso, não pode faltar o amor nesse relacionamento, nessa amizade entre nós e Jesus. Muito bem. Segundo, qual outra lição? Compreender um ao outro. Compreender o outro. Ele diz o comentário, vimos que Marta e Maria tinham perfis distintos. Então, a gente nota nitidamente que o temperamento, as características de Marta é diferente de Maria. O comentarista diz, uma agia mais com o coração e outra mais com as mãos. Né? Marta era de ação, Maria mais de coração, devoção, né? Sentimento, serenidade, contemplativa, como diz o comentarista. E a outra era mais direta, era mais franca, entendeu? Ela era mais proativa, então não guardava muito palavra. Ela acabava falando o que ela tinha que falar, então era mais transparente, era mais sincera, mais ativa com a sua palavra. Então, entretanto, ambas receberam Jesus com alegria em sua casa. Então, não importa, nenhum de nós somos iguais, idênticos ao outro, em temperamento, em postura, em comportamento. Dentro de uma casa, o comentarista diz, há diversos tipos, características de personalidades, de pessoas. Mas aquelas duas mulheres, apesar das diferenças entre si, todas elas recebiam Jesus com alegria. Marta mais para aproveitar, aliás, Maria mais para aproveitar o momento de adoração, de servir, de aprendizado com Jesus. Maria mais no serviço, querendo servir com a sua casa, com tudo que ela podia de colocar diante de Deus, diante de Jesus. Então o comentarista diz assim, nossa família também é assim. A mesma casa habitam pessoas com personalidades diferentes uma das outras. Mas ele diz assim, é preciso ter a disposição para conhecer, compreender e administrar de maneira sábia e respeitosa a personalidade de cada membro da família. Então, nós somos diferentes, filhos com características diferentes, mas um tem que compreender o outro, conhecer para compreender, para respeitar,
essas diferenças, nenhum atacar o outro por conta das suas fraquezas, das suas limitações. Pelo contrário, entender, compreender um ao outro e todos se ajudarem para o bem da família, para o bem da casa, da causa do Mestre, do nosso Senhor Jesus, para o bem da causa do Evangelho. Então, ele diz assim, o comentarista, talvez esse seja o maior desafio do amor em casa. O amor que ama, o amor que não acusa, o amor que não é intransigente, mas o amor que perdoa, o amor que compreende, que respeita, o amor que é bom, que é longânimo, ou seja, que você pratica a harmonia dentro do seu lar, compreendendo um ao outro. Então isso nós devemos aprender com Jesus, praticando o fruto do Espírito Santo, conforme disse o apóstolo Paulo. Então, outra coisa, terceiro subtópico das lições que aprendemos com a amizade de Jesus: ponderar quanto aos cuidados da vida. Então, mais uma vez, ele se volta para o aprendizado que nós temos desse relacionamento entre Maria e Marta com Jesus. Então, uma mais preocupada com a vida espiritual, se esquecendo das atividades do lar, e a outra mais as atividades, o serviço, a obra, se esquecendo um pouco, sem tempo para adorar, para servir, para cuidar da sua vida espiritual. Então, o comentarista diz assim para nós: naturalmente, aqui Jesus não ensina a ficarmos descansados com as nossas responsabilidades. Não. Ele não quer que a gente relaxe no nosso trabalho. Relaxar no sentido de, vai fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não. O cristão, servo de Deus, ele tem que ter responsabilidade com o seu trabalho, com as suas tarefas, com as suas obrigações. Não abrir mão disso. Não. Se ele assumir um compromisso, se ele tem um trabalho, e existe uma hierarquia, e existe um horário de trabalho, então o cristão, servo de Deus, ele vai cumprir o seu trabalho. Ele vai obedecer à hierarquia, vai fazer o seu trabalho da melhor forma que ele puder. Não relaxar, mas fazer o trabalho relaxado, mas um trabalho sério, direito, ser proativo no seu serviço. Então, não é isso que Jesus quer ensinar, não, que a gente seja relapso no trabalho. Pelo contrário, ele quer que a gente seja o exemplo. Então, o servo de Deus, o cristão, ele tem que dar o exemplo no seu trabalho. Lá na sua seção, no seu departamento, ele tem que fazer o melhor e não servir de escândalo para os outros. Então, não pode ser relaxado no trabalho, nem lá e nem no doméstico. Agora, também o que você não pode é sobrecarregar. É isso que ele diz, olha, na verdade, sua palavra é para quem está sobrecarregado com muitas atividades. Então, sobrecarregar demais, você já tem um trabalho, pega outro trabalho e mais outro, e aí você se sobrecarrega, entendeu? E aí está se matando, não tem mais tempo para a sua família, não tem mais tempo para os seus filhos, não tem mais tempo para cultuar, para adorar a Deus. Não. Jesus não quer que isso aconteça. Ele quer que você trabalhe e seja bom naquilo que você faz. Seja correto naquilo que você faz. Mas não pode esquecer da outra parte que é necessária. Ele diz assim, nosso Senhor ensina que a vida não é só trabalho. Ou seja, nós trabalhamos para quê? Nós trabalhamos para manter a nossa família, a nossa casa, para conseguir o pão, o sustento da nossa casa. Então Jesus nos ensinou, quando ele fala, utilizando a palavra de Deus, ele diz, nem só do pão viverá os homens, Mateus 4,4. Quando Satanás está querendo que ele transforme pedra em pães, num desespero, porque precisa te alimentar. E ele disse, para aí, nem só de pão viverá o homem. E aí ele vai completar. Ele diz, a vida também tem a ver com o equilíbrio da alma e do espírito, pois o ser humano
ele ensinou: viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, ele ensinou no outro momento que os discípulos foram comprar comida na cidade, ele disse: olha, eu tenho um outro alimento também para me alimentar. Né? E eles ficaram preocupados: que alimento é esse? Ele: olha, é a palavra de Deus. Né? Ou seja, o ser humano viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, ou seja, se alimentar da palavra é se alimentar a alma, é alimentar o espírito, é alimentar a vida espiritual. Então, nós temos a parte material, que é o nosso corpo, que precisa de alimento, precisa de cuidados. Mas a gente precisa também alimentar o nosso espírito, porque um corpo com o espírito desfalecido não vale nada. Ele não produz nada. Mas um corpo sadio, com uma mente sadia, o espírito forte, realmente essa pessoa ela vai fazer e produzir muito. Então o comentarista diz: portanto, ter uma vida social agitada, sem uma vida espiritual de raízes profundas, é viver no vazio. Então você não pode ser só diversão, só vida social, só viver as amizades do seu relacionamento. Não. Tudo isso é necessário. A família é importante, as amizades importantes, o trabalho é importante, a vida profissional é importante, os nossos relacionamentos são importantes, mas o nosso relacionamento com Deus é hiper importante. Então nós precisamos manter esse equilíbrio. Ele diz: a nossa família deve ser um ambiente em que a nossa vida com Deus seja potencializada, a fim de que nossa vida social seja produtiva e abençoada. Então, com a amizade de Jesus com a família de Betânia, nós aprendemos que é importante nós cultivarmos amizade dentro da própria família, uns com os outros, onde o amor seja a base principal, praticar amizade com as pessoas de fora, com os nossos amigos, a gente cultivar uma boa amizade sincera, mas o nosso espírito precisa estar sendo alimentado, esse nosso relacionamento com Deus deve estar sendo sempre alimentado. Uma relação de amizade, uma relação de amor, uma relação de afeto, de intimidade com Deus e com Jesus, com o Espírito Santo, e a gente possa aprender com Ele, receber Ele em nossa casa, na nossa vida, e que Ele nos aconselhe e nos oriente. Ele faz isso de que maneira? Através da sua palavra. Então, a vida equilibrada, física, mental e espiritual, é o que Deus deseja para todos nós. Então, que nós possamos aproveitar o máximo que a gente pode essa lição sobre as amizades, mas todas as outras 12 lições anteriores sobre os relacionamentos familiares, que a gente aprenda com Jesus, aprenda com a palavra de Deus de que maneira cultivar os bons relacionamentos na nossa casa, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus pais, enfim, todos os membros da família. Respeitem uns aos outros, os filhos honrem aos pais, os pais honrem a Deus, né, cuidando dos seus filhos, ensinando os seus filhos princípios e valores que eles devem seguir. Não deixar essa responsabilidade apenas com a escola ou apenas com a igreja. Não. Você que é pai, você que é mãe, nós que somos pais, devemos assumir a responsabilidade na criação, não só a manutenção física, com alimento, com roupa, com escola, mas a criação, a formação moral e espiritual dos nossos filhos, para que tenhamos uma família feliz, uma família próspera, que agrade ao Senhor, nosso Deus. É isso que o Senhor deseja, é isso que a palavra de Deus nos orienta,
que possamos fazer bom proveito disso e que tenhamos uma família abençoada por Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser, já no terceiro trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical.